Boa noite, gente linda! Bem-vindos a mais uma segunda-feira, a mais um dia, mais uma oportunidade, mais um recomeço, mais um dia de sermos gratos, né? Nessa vida querida que Deus nos deu. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo para vocês. Vocês podem aproveitar também e compartilhar aí com todos. Essa semana a gente tem notícia boa aí, hein? Vou deixar o Cícero dar na quarta-feira. Estamos todos felizes aqui com as nossas redes sociais. E devemos a vocês aí, né? Então, já agradeço antecipadamente. Vou deixar ele dar a notícia. Boa noite, Mariana. Boa noite, Dilma. Marquinhos, boa noite, que estará na quarta-feira aí conosco também, né? Adena. Olha, Lúcia, boa noite, Lúcia. Núcleo Espírita Gota de Luz, Praia de Santa Rita, Rio Grande do Norte, que bacana. Obrigada por estar conosco aqui também. E quem quiser aí já pode compartilhar com todos o nosso estudo de hoje, que é a continuação do Livro dos Espíritos, né? Que a gente, às segundas-feiras, é um curso introdutório, então estamos aí no Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai estar no item 7 e 8. Porém, lá no YouTube, no nosso canal, né, do CEAL, está para todos os outros encontros e os outros estudos para vocês também acompanharem. Então, não tem desculpa, né? Pode estudar os outros também, os outros encontros. E estou aqui hoje de novo, né? Mas dá a notícia, estamos com saudade da nossa amiga Rosinha. Ela está se recuperando, né? Teve que fazer um novo procedimento cirúrgico, mas já teve alta, já está em casa, já está se recuperando. Mas peço a todos também que continuemos em oração por ela, né? Pedindo pela melhora. E já ela vai estar aqui com a gente. E aí, com seu... Hoje eu vim de óculos homenageando a Rosinha, super, com o óculos fashion dela, que eu acho o máximo. Rosinha, um beijo para você, a gente está com saudade. Faz parte desse quinteto aqui da segunda-feira, né? Quinteto de super-heróis. Os 4 meninos e a menina. A menina Rosinha. Boa noite, Marcela. Que bom, Lúcia, tá desde o começo, né? Que ótimo. Continue conosco. Marcela. Socorro de Sales, boa noite. Cícero, boa noite. Eu já estava dizendo aqui que quarta-feira você vai dar a boa notícia aí das nossas redes sociais, né? Boa noite, Aninha. Deixei para você dar a notícia na quarta-feira. Aproveitando, né, dar a nossa programação aí, que na terça-feira a gente tem o curso de magnetismo. Ao vivo ele acontece num grupo fechado, mas você pode acompanhar também pelo YouTube, todo o curso está lá, né, desde o comecinho. E aí dá para você estudar tudo. Na quarta-feira a gente vai ter a continuação também, Viagem Espírita em 1862, com o Cícero e os convidados, né, que é o Marquinhos, o Daniel e o Gênison. Na quinta-feira a gente tem o estudo do magnetismo, estudo e aplicação do magnetismo espiritual. Boa noite, Debitas! Florita, só ela me chama de Florita. E no sábado a gente vai ter um estudo super especial com a presença da Rosana Vogt, tá certo, Cícero? Me corrija aí, que ela faz parte do IDEAC, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, né? Então, o tema é suicídio,
uma abordagem espírita, né? Tanto que hoje estamos todos de amarelo, até o bannerzinho está tudo amarelinho aqui, em homenagem a esse mês. E aí a gente conta com a presença de vocês no sábado, né, tratamento espiritual, com esse tema especial, e a convidada Rosana especial também para a gente. Boa noite, Neide! Chamar nossos meninos aqui para dar boa noite para todo mundo. Yellow Boys, eles estão, hein? Olha aí. Yellow Boys, vou chamar de Yellow Boys hoje. Boa noite, meninos. Boa noite, Flor. Boa noite, Robson. Boa noite, Audálio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje. Boa noite, Flor. Um grande abraço. Alegria de estar com você. Boa noite a todos os amigos simpatizantes do CEAL, né? Boa noite, Wellington. Boa noite, Robson. Um bom trabalho. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Rosângela, é mesmo. E boa noite a Rosângela, com certeza. Tudo de bom pra gente. A rosinha do nosso jardim, né? Vai lá, Robson. Boa noite a todos, os colegas aqui de trabalho, né, e a todos aqueles que nos ouvem, desejar uma boa noite, um bom estudo, né, que todos nós tenhamos, né, essa convicção de seguirmos adiante na busca do conhecimento, mas acima de tudo também na prática desse conhecimento, né, porque o conhecimento por si só, ele não tem um valor imediato, né? Só terá quando a gente conseguir aplicá-lo, né? Então, os Yellow Boys aqui e a Yellow Girl, a gente vai tentar mostrar um pouquinho mais, né, da introdução do Livro dos Espíritos, né? E só lembrando que somos 3, né, Flor, e não 4, né? Você tinha falado 4, de repente tem alguém aí que já faz parte desse grupo e a gente não consegue vê-lo, que ele seja bem-vindo aí. Tá? Não, eu falei quarteto, que são vocês 3 e a Rosângela. Já me adiantei aqui. Tá joia. Agora é o quinteto em si. Vai começar com a nossa prece, né, Robson? Ok, positivo. Vamos lá, né? Vamos. Todos nós, mais uma vez, pedimos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que nos abençoe nessa caminhada, pedir especialmente pela nossa amiga, companheira de trabalho, a Rosângela, né, para que os bons espíritos a assistam nesse momento que é um momento delicado para ela, então que nós possamos pedir esse amparo e essa assistência. Então, que aqueles que desejarem fechem seus olhos, que a gente possa, de certa forma, nos distanciarmos um pouco desse momento em que o mundo material nos envolve e nos erguermos, né? Buscarmos o amparo daqueles que querem nos assistir, que querem nos envolver em paz, em amor, em bondade, sabendo nós que todos esses sentimentos emanam do nosso Pai, que Ele esteja conosco neste momento, como sempre está, nos envolvendo, mas acima de tudo, que nós percebamos esse envolvimento, que nós caminhemos até Ele. E esse caminhar se dá pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pela forma como nós interagimos, entendemos e participamos desta vida. Nós viemos aqui para buscar um engrandecimento moral do nosso ser, que entende que cada um de nós precisa evoluir e que essa evolução se dará
a partir do momento em que a prática do amor seja uma verdade em cada um dos nossos dias e, quem sabe, em cada um dos nossos momentos. Que esse amparo seja percebido por nós, que o nosso anjo da guarda possa tocar os nossos corações, que nós possamos ouvir os seus conselhos amigos, que nos encaminham para o bem, para o amor, para a felicidade que é ofertada a cada um de nós, quando o amor é também o resultado dos nossos pensamentos e das nossas ações. Que Jesus, nosso modelo e guia, esteja sempre conosco, através do evangelho de amor que ele nos trouxe, nos mostrando como seguirmos adiante, como amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo, como nós o amamos, ó Jesus. Que o Senhor nos envolva, nos ampare a todos aqueles que nesse momento estão fragilizados, que neste momento não conseguem perceber um próximo passo a dar ao teu encontro, e que a humanidade desperte para um novo caminho, um caminho de paz, de amor, de serenidade e de engrandecimento moral de cada um dos seus entes. Que Jesus, nosso modelo e guia, nos ampare e nos leve até o nosso Pai. E que Deus, de amor e bondade, nos ampare e a toda a humanidade, hoje e todo sempre, assim seja. Colocar o texto aqui para a gente, né? Começando pelo item 7. Ok. Só antes de começar a leitura, Flor, pode ficar à vontade. Gostaria de fazer apenas uma recapitulação do que a gente já estudou. Não uma recapitulação, mas dizer o que já foi visto, né? Só para quem está acessando hoje, se tiver alguém que está hoje pela primeira vez, eu quero só repassar que nós estamos estudando o livro dos Espíritos, e estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita. Já algumas semanas passadas, nós já vimos alguns temas, né? Já abordamos a diferença entre espiritismo e espiritualidade, já tratamos da alma, o princípio vital e o fluido vital, já vimos a doutrina e seus contraditores, né? E também tratando das manifestações inteligentes, o desenvolvimento da psicografia, o resumo da doutrina dos espíritos, que foi a última, né, da semana passada. E hoje a gente vai dar continuidade com o item 7, né? São 2 itens que nós vamos tratar hoje. Vamos começar com o item 7. A gente vai fazer uma pausa para comentários e atender ao público algumas colocações, e depois a gente continua com o item 8. Só para dar uma orientação para quem está acessando a primeira vez, né, para a gente não ficar assim tão... E o estudo aprofundado, né, tem que ser realizado, cada um fazer seu aprofundamento com o livro em mãos, na leitura mesmo, pode ser até de forma virtual, né, que agora a gente tem esse recurso, mas o que a gente está tratando aqui é só um norte que a gente está dando para, né, quem quiser se aprofundar mais. Acredito que essa é a nossa intenção. Então, vamos lá. A gente vai agora fazer a leitura do item 7, do Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Para muita gente, a oposição das corporações científicas se constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra os que quer que seja. Não somos dos que insurgem contra os cientistas,
pois não queremos dar aso a que nós digam que escolceamos, a que nos digam que o escolceamos. Temos, ao contrário, em grande apreço e muito honrado nos julgaríamos se fôssemos contados entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternadamente preconizadas e rejeitadas? Ora, repelidos como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. Com relação às coisas notórias, a opinião dos cientistas é, com toda razão, fidedigna. Portanto, eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas, no tocante a princípios novos, as coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética, visto que eles não se acham, menos que os outros, sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o cientista tem, talvez, mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão uma demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, e etc. Aquele que se fez especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai daí e o vereis quase sempre desarrazoar por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com a maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão, porém, de permitir-me, sem que isto afete a estima, a que lhes dá direito o seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os cientistas, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da qualidade de cientistas. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte.
Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista, porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e porque não a encontra, debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo ou porque não vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocando num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tem razão com a opinião universal? Não. Vês, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com que se propagam em tempo, não poderia estar tão longe dar-se-á com elas o que tem acontecido com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os cientistas se renderão à evidência. Lá chegarão individualmente pela força das coisas. Até então será intempestível desviá-los de seus trabalhos especiais para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho que não lhes está nem nas atribuições, nem no programa. Enquanto isso, não se verifica os que, sem estudo prévio aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhe subscreve o conceito, esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade. Expõe-se a ver seus nomes alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas inscritos a par dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheu, com retumbante gargalhada, a dissertação de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. E os daquela, outra que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Entretanto, essas eram questões da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias que contavam em seu seio a elite dos cientistas do mundo só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que elas não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão alheia aos trabalhos que lhes são habituais alcance hoje as suas congêneres melhor acolhimento? Embora deploráveis, esses erros de alguns homens da ciência não poderiam privá-los dos títulos que, a outros respeitos, conquistaram a nossa estima. Mas será precisa a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontre tolos e imbecis? Dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam se só com ignorantes se deparam e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçada autoriza, seja ela tirada ao rol das crendices de simplórios. O caráter e o saber desses homens dão peso a esta proposição, pois que eles afirmam, forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Repetimos mais uma vez que, se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Como, porém, se trata de manifestações que se produzem fora do âmbito das leis já descobertas pelos homens, elas escapam à competência da ciência material, visto não poderem exprimir-se nem por números, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com nenhuma ciência conhecida, o cientista, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo
que o que lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão. E é por isso que rejeitam tudo que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado. E quem quer que se considere infalível, apresenta-se como igual a Deus. Dirigimos-nos, pois, aos que são suficientemente ponderados para duvidar do que não viram, e que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página de seu livro. Opa! Vamos lá, né? Só fazendo assim um breve comentário sobre essa parte que foi lida. E os amigos, qualquer coisa que queiram acrescentar, por favor, sintam-se à vontade. Certo? Kardec ele já começa afirmando, né, assim, de lá no início, que para muita gente, os cientistas não são nada mais do que pessoas presunçosas, né? Isso em relação a tudo, ao que quer que seja. Né? Mas nessa questão do estudo da doutrina espírita, o Kardec ele se abstém dessa opinião, porque não é a intenção dele rebater as oposições, né, que ele explica lá na frente, dos próprios cientistas em relação à doutrina espírita, porque é uma ideia nova, é uma coisa nova, e tudo que é novo causa polêmica, né? E a gente percebe que isso gerou comentários, discussões acerca das questões do espiritismo, porque os próprios cientistas não conseguiam sequer mensurar, digamos assim. E até o contrário, né? Ele diz que até se sentiria honrado se essa ideia nova do espiritismo fosse aceita. Ele não ia rebater, ele se sentiria feliz se eles reconhecessem essa ideia nova, essa nova ciência que estava surgindo naquela época. E muito, como eu já disse, ele não ia dar espaço para nenhuma discussão desnecessária, né, diante dessas opiniões. Ele ressalta, em relação a essas questões da ciência, né, que a ciência comum, a ciência, elas só se apoiam, essas ciências que se contrapõem às ideias do espiritismo, elas se apoiam nas questões da matéria, das propriedades da matéria, aquele tudo que é palpável, aquele tudo que é visível, aquele tudo que é calculável, né? Aquele que pode ser modificado, pode ser, né, transformado. Né? E na questão do espiritismo, eles não conseguiram nenhuma, né, forma de trabalhar com isso. Isso causa realmente, para eles que são considerados presunçosos, preconceituosos, né, que são também presunçosos porque são as pessoas cultas, as que dominam o saber, e a ciência naquela época estava muito em desenvolvimento, em evolução. Então essas pessoas, esses doutores, né, pessoal dessas cátedras científicas, estavam, né, em alta, digamos assim. Então, eles acreditavam que era impossível, né, que existisse, né, as questões que fugissem à alçada da ciência voltada à matéria. Né? Isso que ele chamou de presunção e preconceito dos cientistas, com tudo que foi dito
em contraposição, e tudo que eles disserem, por exemplo, em contraposição à doutrina espírita, não passaria nada de, não iria além de hipóteses, porque eles não conseguiram chegar a nenhum resultado concreto, como eles conseguem nas suas áreas específicas. E o que é que eu posso dizer mais aqui? Então, ele até exemplifica, ele ressalta que para cada área específica, para cada especialidade, uma coisa específica. Então, ele desconsidera que um matemático, por exemplo, ele se contrapõe à doutrina espírita porque a especialidade dele não é essa. A especialidade é matemática. Isso ele fala do matemático, do químico, do físico, né? Qualquer cientista vai tentar explicar esse fenômeno do seu ponto de vista, né? Ele vai sempre procurar uma explicação do seu ponto de vista, né? E seria como pedir, como ele mesmo falou lá, para um arquiteto, né? Como ele disse assim, seria pedir o parecer de um arquiteto para uma questão de música. Ou seja, Kardec, com todas essas suas colocações, ele simplesmente quis dizer, do que eu entendi dessa leitura, é que não é a alçada desses, né, cientistas, o espiritismo não é a alçada desses cientistas, que eles até, enquanto cidadãos comuns, né, se abstraindo da própria especialidade, eles poderiam até começar a perceber a existência desses fenômenos espíritas e tudo, né, mas fora das suas especialidades, porque a doutrina, o espiritismo, a doutrina espírita, ela é a doutrina de, como ele falou, de pessoas que têm bom senso, pessoas comuns, que percebem que há algo mais além do que existe, né? Então, eu queria só fazer essas colocações, eu queria que os amigos complementassem de alguma forma. Na leitura que eu fiz, foi isso aí que eu consegui abstrair. Só lembrando, né, quando ele também fala da questão do Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, né, que esses cientistas que hoje nós respeitamos, consideramos, eles mesmos, no início das suas descobertas, o Fulton, né, foram, né, alvo até de gargalhadas, porque as ideias, a ideia da eletricidade, do Benjamin Franklin, de Fulton, da Maria Vapor, né, quando ele chegou lá para Napoleão e foi falar para Napoleão essa ideia que ele tinha, Napoleão recorreu a quem? Às pessoas que decidem. Então é isso. Eu vi uma música, eu não sei de onde é. Pois tá bom. Desculpa aí, meu microfone estava aberto e o celular tocou. Só para complementar um pouco, a gente viu, né, em algumas aulas passadas aí, se é que eu posso chamar isso de aula, mas no nosso encontro passado, a questão dos contraditores, né? E nesse caso específico, o Allan Kardec ele focou num grupo de contraditores, que são os cientistas, né? E assim, por que ele focou nisso? Pelo fato dessas pessoas serem notórias, serem sábias, isso dava um certo peso a essa contradição. Só que, como o Wellington falou, eles, na realidade, eles se apoiavam no conhecimento que lhes era próprio,
e não tinham primeiro uma intenção, né, de estudar, de se aprofundar na doutrina espírita para que as suas contradições elas fossem pautadas, né, em algo efetivamente vindo de uma proposta séria. A contradição era simplesmente porque ia de encontro àquilo que era o seu saber e o seu entendimento até aquele momento, né? Isso era necessário ser dito exatamente pela força, né, que tinha esse grupo e tinha-se a necessidade de se chamar atenção em relação a isso, né? Porque, como ele inicia aí, não é porque a pessoa tem um certo conhecimento que tudo que ele fala é uma verdade absoluta, né? No decorrer do estudo da doutrina, né, a gente vai ouvir falar, por exemplo, em fé raciocinada. E o que é essa fé raciocinada? É aquela em que ela para nós, ela vai estar pautada em aspectos lógicos, né? Em situações em que será possível nós, né, pelo raciocínio da lógica, pelo raciocínio da razão, nós aceitarmos aquela situação, tá? E isso, nesse momento, era necessário que as pessoas tivessem uma certa visão lógica de todo esse contexto, onde havia uma força, né, uma oposição forte, né, de pessoas de notório saber, porque simplesmente a doutrina espírita ia de encontro ao que eles achavam ser razoável, né? Então, ele faz toda essa dissertação aí para exatamente nós, né, de certa forma, pararmos, né, e buscarmos, né, o entendimento de que é realmente lógico você se opor a uma mudança só porque ela te atinge, só porque ela vem e é contraditória aquilo que você pensa e aquilo que você tem como verdade absoluta até aquele momento, né? Principalmente quando a gente vai falar isso, por exemplo, no campo da religião, né? Embora a doutrina espírita tenha vindo muito mais fortemente pela questão da filosofia, ainda existe esse aspecto do entendimento de Deus, da percepção e de uma visão de Deus. Então, o fato dela ser tida como religião, né, infligia para algumas religiões impostas ou estabelecidas algo muito, digamos assim, perigoso, né, porque era uma divisão que não era desejada, né? Então, toda essa dissertação dele vem no intuito de que nós, né, venhamos a pensar, né? Toda mudança, ela por si só, ela é difícil para o ser humano, né? Se alguém chegar para qualquer um de nós e disser assim, ó, a partir de hoje, algo, digamos assim, forte na sua vida vai sofrer alteração. Nossa primeira reação vai ser de não aceitar, de não querer, de contrapor, de argumentar para que a mudança não se realize. Nós, muitas vezes, não paramos para perguntar detalhes, para ver o que realmente essa mudança me trará, né? E isso é o que se viveu naquela época, né? Era uma mudança muito forte, né? Imagina assim, você vem com toda uma visão da vida, né? E a partir desse momento, essa visão ela é toda, de certa forma, alterada, né? E aí essa alteração a gente sabe que tinham outros interesses além do simplesmente o conhecimento em si de uma nova visão, né? Então, era necessário que houvesse essa pontuação em relação a essa classe, né? Ele posicionou cada um no seu devido local, dizendo o seguinte, ó, quando eu tiver interesse em determinada situação, eu vou chamar quem é especialista. No momento,
não existem. O Wellington, acho que seu celular deu uma virada aí, hein? É porque agora eu estou lhe vendo bem, Wellington. Tá? Então, assim, ó, o que ele chamou a atenção foi o cientista, por somente ser cientista, ele não pode chegar ao ponto de contradizer a doutrina espírita sem se aprofundar, sem estudar, sem trazer uma pesquisa efetivamente consolidada para contrapor as pesquisas que a própria doutrina espírita fazia naquele momento. Por que eu estou vendo o Audálio assim? Pois é, eu queria só acrescentar um trecho que eu selecionei lá do livro que é o Espiritismo, né? Que ele diz assim: a ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida, como devia ser, porque agiu visando a uma analogia que não existe. E depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação. Eu acho que isso aí E o Audálio aí, fale aí. Tá mudo, Audálio. Ok. Esse texto, realmente, gente, esse tópico que o Elton acabou de ler, que o nosso amigo Robson já fez algumas inserções, que é o item 7, ele trata o título é A Ciência e o Espiritismo, né? E nós sabemos que naquela época ainda a época dessa introdução do Livro dos Espíritos ainda não se configurava exatamente, perfeitamente como uma ciência, até porque estava-se em pesquisa, mas que, ao término da conclusão da codificação, sabemos que é uma ciência, né? É uma ciência diferenciada, como o próprio texto coloca, né? E no texto, realmente, nesse tópico, diz assim, que para cada fato novo que surge, que se quer descobrir, que se quer comprovar, né, isso, quando surge um fato novo que não guarda relação com a ciência acadêmica, né, a ciência conhecida nossa, que trabalha com a matéria, que pesa, que mede, enfim, né, que é o campo de pesquisa da ciência, quando surge um fato novo, ele fala o seguinte, que o cientista, para estudar, ele tem que se abstrair dessa ciência, né, acadêmica, né? Ele tem que abstrair desse conhecimento para poder realmente fazer um novo estudo, porque, na verdade, ele precisa fazer isso. E para que ele faça isso, ele precisa se despir das ideias preconcebidas, né? Porque, né, o que a ciência espírita trata, como o Hélio fechou aí já também explicou, né? O que a ciência espírita trata não é da alçada da ciência acadêmica. A ciência acadêmica, ela trabalha com a matéria, né? Com a matéria que é possível manipular, pesar, medir. E qual é a matéria que a ciência espírita se apropria para suas experiências, né, gente? Os fenômenos da inteligência. Os fenômenos da inteligência, as inteligências espirituais. E essas inteligências, que está lá no texto, né, elas não se submetem ao nosso querer, às nossas vontades, às vontades acadêmicas, embora todo o conhecimento de pesquisa, né, mas por quê? Porque é uma ciência diferenciada, é uma matéria completamente diferente da matéria que os cientistas se apropriam para fazer as suas comprovações. Então, hoje, né, nós sabemos que o campo espírita é um campo de ciência porque ela teve o seu campo experimental, ficou comprovada essa matéria espiritual e essa relação da dimensão espiritual, dos fenômenos, né, inteligentes, como a gente já estudou, e a gente ainda vai continuar daqui até, né, claro, no decorrer do nosso curso, a gente ainda vai aprofundar esses fenômenos, a comprovação, como é que se dá a comprovação desses fenômenos, dessa ciência espírita.
Certo, gente? É só isso que eu queria complementar o que vocês já falaram tão bem. Agora é Robson. Hã? Estou aguardando o texto. Tá, é porque eu falar aqui tem uns comentários, só complementar o que vocês estavam falando. Vamos lê-lo. O Reginaldo falou, toda ideia e estudos novos sempre é contestado. Aqui também, a Regina também falou, né? Somos resistentes naturalmente. A Denise, a Lambari, São Paulo, está aqui com a gente. Bacana. Obrigada, Denise. Martinha está aqui conosco também. Eu vou colocar aqui o texto. Mas o que eles comentaram foi bem de acordo com o que vocês estavam, né? Já explanando aí pelo texto. Deixa eu colocar o item 8 aqui para a gente. Wellington, você está sem som. Robson, desculpa. Está sem o microfone. Desculpa, eu coloquei no mudo aqui. Eu estava falando que eu vou aproveitar aí o comentário do Reginaldo, antes de iniciar a leitura, que ele fala que até hoje a ciência não entende o espiritismo, mas o espiritismo já entende, né, a ciência. Né? O espiritismo precisou da ciência, né, ou os aspectos da ciência para se estruturar, né, e isso auxilia nesse entendimento. Né? O espiritismo tem um tríplice aspecto, né, e a ciência, né, é um desses aspectos. Né? Se nós não tivéssemos usado ou utilizado os preceitos, né, da experimentação, da visão que a ciência já oferecia, nós não teríamos, né? O Allan Kardec não teria conseguido chegar à experimentação toda que ele chegou, a estruturação e a codificação da doutrina espírita. Né? Então, lógico, não é só ele, né? Como a gente falou, Allan Kardec, todo o grupo de pessoas que trouxeram o material para ele, que participaram, mas ele, digamos assim, aglutina todo esse grupo de pessoas. Tá? Então, o item 8, vamos lá. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem em seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos saberíamos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação de gente de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhes dão o direito à consideração de quem quer que se preze de bem-educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, porém, em respeitar dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá.
será de admirar que muitas vezes não se obtém nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e à queima-roupa, em meio de um aluvião de outras extravagantes. Ademais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige que a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um cientista perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio cientista, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se tem que com eles fazer um curso, mas, exatamente como se procede, entre nós deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores somente às sessões sérias acorrem, sobretudo as em que reina perfeita comunhão de pensamentos sobretudo as em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas sensatas. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem? Será respondida. Mas por quem? Acontece como se há um bando de levianos que estejam a divertir-se propusesseis estas questões, que é a alma, que é a morte, e outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sérias, haveis de comportar-vos com toda a seriedade, na mais ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Eu acho que finalizou aí, né? Bom, a última frase é um recado para nós, hein? Antes de começar o comentário, né? Que nós sejamos laboriosos, né? Você pode pôr de volta aí, Flu, por favor? Que nós sejamos laboriosos, né? Perseverantes nos vossos estudos, né? Sem que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Bom, eu vou começar como a ordem, né, ensina a gente, né? E no final a gente volta a comentar sobre isso aí. Ele fala sobre crítica, né? E quem é que pode exercer crítica, né? Qualquer pessoa pode exercer crítica, né? Qualquer um de nós, né? No intuito, né? Tanto é que hoje já tem até um termo, né? Chamado de crítica construtiva, né? Então, quando você chega para uma pessoa de bom grado, né? O Evangelho até nos ensina isso, né? Que quando você tiver que falar de alguém, chama essa pessoa de lado e vai lá e tem uma conversa com ela, desculpa, né? Então, a crítica, ela é aceita, ela contribui, mas, né, se, né, ela tiver essa intenção, se ela for com a proposição de ser um auxílio, né, no desenvolvimento, na elaboração de qualquer coisa que seja, né? E não era exatamente a questão, né, que se dava, né? Como é que nós, né, na nossa caminhada,
a gente age, né? Tem um princípio que a doutrina espírita reforça sempre, que é o livre-arbítrio, né? Que nós, até eu comentei aqui na semana passada, que nós não somos marionetes, né? De ficarem brincando conosco, nos conduzindo num determinado sentido. E o livre-arbítrio é esse exercício que nós temos a condição de pôr em prática, né? de escolha, né? E essas escolhas, né? Logicamente, elas têm resultados, né? Têm consequências. Quando o meu intuito é construtivo, é benéfico, é moral, né? A consequência disso se dá pelo envolvimento também daqueles que desejam a mesma coisa que eu, né? Do lado moral da situação. Então, o texto aí, ele nos diz, né, e nos chama a atenção em relação a isso, né, que muitas vezes nós podemos chegar, por exemplo, e nomear, não é o caso específico, mas eu vou usar como exemplo, né, o Audálio, né, ele fala, né, de alguns espíritos, né, elevados que nos auxiliam, né, que são os nossos coordenadores espirituais no nosso dia a dia, né? Mas, assim, não é o fato de nós chegarmos e os nomearmos ou como os nossos guias, como os nossos presidentes espirituais, como os nossos responsáveis espirituais, que isso se dará efetivamente, né? O que é que contribui para que nós tenhamos essa assistência, né? O que chama atenção no texto é que essa assistência se dá pela seriedade com que nós nos propusemos, a seriedade com que nós realizamos as coisas, né? Então, ele diz, se você numa determinada sessão, você tem simplesmente curiosidade, simplesmente desejo de brincar, de se divertir, a tua assistência será baseada nesses teus intuitos. Agora, se o teu desejo for o fortalecimento do teu conhecimento, o aprofundamento desse conhecimento, e aí sim, né, isso se dará de forma diferente. Você receberá a assistência daqueles que você nomeou. Por quê? Porque eles entendem, né, que desse momento você tem uma proposta coerente e digna, né? Nós falamos assim, normalmente nas nossas preces a gente diz, Jesus, nosso modelo e guia, né? Ele não é somente modelo e guia de nós que estamos aqui encarnados, mas também dos espíritos que buscam, né, o seu melhoramento moral, né? E aí, quando eu, né, entendo, né, que nós, quando eu falo eu, assim, né, quando qualquer pessoa que cria um grupo de forma séria, de forma coerente, com bons anseios, com boas intenções, ele chega a nomear, por exemplo, um espírito que esteja, por exemplo, nesse rol dos espíritos que ajudaram na codificação da doutrina espírita. Eles, né, por terem também Jesus modelo e guia, Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei, e esses também estarão conosco, né? Agora, se o meu intuito é fazer uma brincadeira, é apresentar para o meu vizinho algo que ele não tem conhecimento, né, aí sim, né, eu posso ter plena convicção de que a minha assistência ela será também somente de espíritos brincalhões e levianos, né? E se eu chegar para eles e fizer uma pergunta, essas perguntas serão respondidas, né? Eu vou ler lá e achar aquilo maravilhoso porque ela é formatada de uma forma para me dar essa impressão de que tem um conteúdo ali maravilhoso, mas se a gente espremer ali não sai absolutamente nada. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, tá? O que é que a gente deseja se tornar?
né? Qual é o tipo de, hoje, estudante que nós queremos ser? Né? Que como alunos, né, dessa nova empreitada, alunos, e aí nós 4 aqui estamos inseridos nesse contexto, né? O que a gente, né, busca com esse estudo? Né? Qual é a assistência que nós gostaríamos de ter? Qual é o anseio que nos move? O que efetivamente nós estamos aqui buscando? Né? No final aí do texto, né, se a Flor puder colocar de volta, né, ele chama uma atenção muito séria sobre isso. Né? Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Né? Como é que se dá esse estudo? Esse estudo se dá na segunda-feira, de 7h30 até as 8h30 da noite. É isso que é efetivamente o estudo? Tá? Eu acho que assim, vale a pena a gente retornar a conversar sobre isso, porque o resultado é diferente. Né? Durante a semana, onde é que fica o meu livro dos Espíritos? Né? Fica guardadinho ali na estante, no fundo da gaveta, lá. Ou eu vou lá e pinço lá uma frase que eu não entendi, eu discuto. A Rosângela até tinha colocado uma proposta de fazer uma rodada de estudo prévio, né, de pessoas que se conhecem, né, que têm afinidade, né, marcar um horário, principalmente nesse momento em que a gente tem bastante, a maioria de nós, pelo menos, tem algum tempo, né, disponível para poder buscar isso. Né? Então, ele fala alguns termos aí, né? Seriedade, assiduidade, né? A perseverança com que a gente vai estudar. Não entendamos nós que aprender a doutrina espírita vai ser algo que se dará na primeira vez que nós lermos o Livro dos Espíritos. Muito pelo contrário. Até porque a nossa forma de ver se modifica, o nosso aprofundamento de conhecimento se modifica se nós lermos quantas vezes forem. Quando nós lermos novamente, a gente vai dizer, o meu ponto de vista agora é diferente. Eu estou enxergando isso agora de uma outra forma. Tá? Eu consigo captar uma palavra aqui que eu não conseguia entender dessa maneira. Então, talvez eu esteja falando até mais sobre o estudo do que propriamente do que foi dito, mas o que foi dito qual é a assistência que eu desejo? Tá? O que eu, na minha vida, né, gostaria de ter como aqueles que me assistem? Né? Eu tenho um anjo da guarda, né? Tenho os meus espíritos familiares, meus espíritos amigos, né? E assim, o que eles falam de lá para cá? Tá? Com certeza, somente coisas para me engrandecer. Tá? Agora, o quão eu escuto de tudo isso? O quão eu estou envolvido em ter essa percepção, fazer a captação dessas informações e transformar o meu ser. Então, que nós tenhamos esse cuidado, essa atenção, não limitemos o nosso estudo à segunda-feira. Tá? É algo necessário que nós trabalhemos para que, embora eu tenha dito que a gente não vai assimilar 100%, mas o máximo que se der para assimilar na primeira passagem que a gente fizer, melhor, né? Mas que nós tenhamos uma determinação de continuarmos, né? Para que esse estudo ele se dê sempre num caminho de mostrar a cada um de nós uma nova ciência, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de se entender, mas, acima de tudo, que através desse entendimento a gente busque a mudança.
né? Nós falamos que as mudanças não são fáceis e a maior e mais difícil de fazer é a nossa própria mudança. Tá? Falhas materiais, vícios materiais são visíveis, são vistos pelas outras pessoas, são comentados pelas outras pessoas, mas a maioria dos nossos vícios morais só são vistos por nós, só são percebidos por nós, e nós, né, temos que ter o cuidado de percebê-los, de entendê-los, mas, acima de tudo, de tentarmos vencê-los. Essa é a grande mudança da nossa vida, essa é a mudança pela qual nós viemos a esta vida. Né? Uma boa semana a todos. Aí a Flor agora vai responder todas as perguntas aí de vocês. Não, foi ótimo, Robson. Se os meninos quiserem, os meninos, gente, os Yellow Boys, os outros Yellow Boys, quiserem falar mais alguma coisa do texto. Eu queria só a fala do Robson, né? Realmente teve um comentário, foi uma reflexão muito profunda, que a minha amiga Regina Coelho colocou aí, a minha coordenadora, né? E ela tem nos acompanhado bastante nas segundas-feiras, por conta dessa seriedade que a gente está propondo, né, nessa atividade que nós estamos propondo para todos os que estão nos assistindo. Não é assim fácil, porque a gente tem realmente que se dedicar ao estudo. A gente tem todo um roteiro, tem um dia para estudo específico, para decidir tudo. Aí, depois desse dia, já começa as consequências desse encontro, né? Postagem, roteiro de como vai ser, quem vai falar o quê, quem vai dizer. Então, além disso, é a questão mesmo íntima, né? A apropriação do conhecimento. Porque a gente não detém conhecimento, a gente não domina conhecimento, a gente não é dono do saber. E como o Robson falou, cada leitura que a gente faz a gente tem um olhar diferente, um vertente, sempre tem um complemento, além do que a gente já viu. Né? Muitas coisas, como eu costumo dizer, estão nas entrelinhas, que a gente às vezes não percebe na primeira leitura, mas percebe na segunda. Aí eu perturbo o Audálio fazendo perguntas, que ele tem mais experiência do que eu, né? Não vou falar nada sobre o adversário dele, mas é isso mesmo, essa importância que esse momento traz para a gente. Na segunda-feira a gente está, as pessoas que estão nos acompanhando, né? Estão realmente, a nossa proposta é essa proposta de levar esse pouco do conhecimento que a gente adquire, que a gente tem, e na esperança de que as pessoas aprofundem mais no estudo, né, da doutrina espírita, né, porque é muito importante para a nossa própria reforma íntima. Audálio, quer comentar alguma coisa? Passamos para... Só rapidinho aqui, Flor, eu queria também pedir, e até, assim, com todo respeito aos outros amigos, todos que estão aí, que são muitos, né, que fazem as suas colocações aí, que a gente não vê, mas que você controla, também fazer uma menção à nossa amiga Regina Coelho, que foi minha diretora na escola última que eu estive estagiando, né, e ela, como educadora, como professora, está aí entendendo a nossa proposta de estudo. E o Robson até falou aí que talvez tivesse assim, estou só falando de estudo, de postura, mas, gente, eu queria só dizer para vocês, comentar com vocês, e os dois meninos aí também que ver se concordam, que, na verdade, esse item que nós estamos finalizando o estudo de hoje,
que é perseverança e seriedade. E ele trata exatamente, e aqui eu me lembro da nossa amiga Rosângela, do cuidado, do carinho, da insistência de vamos estudar com calma, não vamos ter pressa, porque isso é um curso de introdução, né? Então, a gente não vamos se preocupar com a questão do tempo. E aí, né, gente, ele fala assim, diante de uma doutrina, como a doutrina espírita, que é algo novo, que nos coloca de súbito, assim, com tanta coisa nova e grandiosa como ela é preciso estudo. Como é que se processa um estudo? O estudo, ele tem, o que caracteriza um estudo profundo? Ele tem que ser sério, tem que ter uma seriedade nesse estudo e continuidade. É preciso isso, né? Ser sério e continuidade, que foi um comentário aí no trecho em que o nosso amigo Robson leu. Quais são os requisitos para esse estudo, gente? Para que a gente possa manter essa seriedade e chegar com um objetivo, né? Qual seria isso? Continuidade, regularidade e recolhimento. Continuidade, regularidade e recolhimento indispensável, ou seja, é preciso a gente ter um momento nosso. Isso que o nosso amigo aí também colocou. O nosso estudo é só agora segunda-feira? Não, né, gente? Eu preciso me recolher, eu preciso pegar essas lições que a gente passa aqui e fazer a minha leitura, fazer a minha crítica, fazer as minhas reflexões, porque isso tem que ser contínuo. Então, eu preciso ter, na verdade, isso. Então, esse tópico de hoje é um lembrete carinhoso da espiritualidade para nós, riquíssimo, e que eu gostaria de chamar a atenção, chamar a atenção não, a palavra errada, convidar a todos nós a lermos novamente esse tópico 8 que a gente estudou hoje, tá certo, pessoal? Porque ele é maravilhoso, especialmente maravilhoso para todos nós, certo? Para você, Florzinha. Obrigada, Dali. E vamos passar para o novo momento agora, né? Com a leitura do Evangelho com o Wellington. Tem uns comentários aqui bem bacanas do Eduardo, né? Devagar se vai longe, né, Odália? É verdade. E Reginaldo. Exatamente, não precisa de pressa. Se não der para concluir agora, teremos várias reencarnações, somos imortais. É verdade, Reginaldo. E a Regina aqui, né? A gratidão pelo esforço em trabalhar com carinho para esperançar nossos passos. Que é bem o objetivo da nossa segunda, né? Incentivar todo mundo a estudar, né? A ler, começar aí pelo Livro dos Espíritos e continuar, não parar nunca. O Hélio, se você quiser, já pode fazer a leitura para a gente. Pois é, agora nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade à sequência que nós elegemos, do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E é justamente a parte que retrata da aliança da ciência com a religião. Item 8. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito, que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado,
em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiando-se mutuamente e marchando juntas, essas duas sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam estender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência dessas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará. Se quiserem resistir, em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza nesse momento sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega a um momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Boa noite, obrigado, um abraço. Obrigado, Ayrton, pela leitura. Obrigado, gente, pela noite, né? Vamos para nosso momento de oração e magnetismo. Um audálio. Deixa eu botar uma música aqui para a gente, só para se ambientar. E quem quiser pegar a sua água, se não pegou ainda o momento. Está aparecendo? Ah, tem. Vamos agora. Oi? Só um momento, Adalho, é porque a transmissão da música não tá legal, tá picotando aí, eu não sei se vai atrapalhar. Será que não, vai? Eu acredito que sim. Dá um toque aí pro Flor. É porque ele não está constante, né? Tá ouvindo, Flor? Flor? Estou ouvindo, tá? Vou tirar. Eu peço desculpa a todos, mas é a internet que não está É questão da ajudando. internet. É. Infelizmente, né? Mas não vai atrapalhar a nossa oração, né? Era mais para ajudar também todo mundo, Isso. mas a gente se concentra aqui nas palavras, Musical. Audálio. Vamos lá, né, pessoal? Vamos nos asserenar,
Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, com o mesmo ideal, pulsando na mesma sintonia, com objetivos de aprendizagem, com o objetivo da gente ajudar uns aos outros, e que a gente espera que esse pequeno esforço seja visto por Deus, o nosso Pai maior, né? Vendo as nossas limitações, mas, sobretudo, que Ele é muito misericordioso, vendo em cada um de nós aquilo que a gente deseja sinceramente. E vamos conectados com os nossos anjos guardiões, cada um de nós, fazermos a nossa conexão com a espiritualidade, os benfeitores, os espíritos que coordenam as atividades do CEAL, especialmente das nossas reuniões de estudo e de tratamento, para que nesse momento se processe, na verdade, o magnetismo, né? Estão todos aí com a água já no seu localzinho de estudo, e a gente vai solicitar a espiritualidade que possa magnetizar as águas, para que a gente possa, na verdade, experimentar essa nova semana que se inicia. Nessa nossa semana que se inicia, é uma semana tranquila, com pensamentos bons, com as inspirações dos nossos anjos, a gente possa fazer o melhor que nós podemos. Bondoso Deus, Pai de bondade, de justiça, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Senhor da vida, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, queremos te agradecer todas as concessões e te rogar nesse instante a tua permissão para que nós tenhamos a assessoria, a assistência dos nossos benfeitores espirituais, Dr. Demer, Dr. Bezerra de Menezes, Cura Das, no processo de magnetização das nossas águas, para que esses espíritos possam, derramando bênçãos, fluidos magnéticos, transformem essas águas em medicamentos para as nossas necessidades, que é de ordem psicológica, física, espiritual. Queremos também, ó Pai, te rogar, por acréscimo da tua misericórdia, que esses fluidos possam se expandir para todos os locais, a todos os hospitais, enfermarias, recantos onde exista momentaneamente amigos, espíritos passando pelas provações da dor física e também espiritual. Que esses amigos, que esses irmãos indistintamente recebam fluidos balsâmicos que minimizem as suas dores, as suas dificuldades. Queremos te agradecer, ó Pai, a todos esses amigos que se conectam com o CEAL nessa proposta de estudo. Queremos agradecer a todos a participação e rogar também que os bons espíritos, que seus anjos os envolvam num passe fluídico de paz, de luz, que possam nos animar de bons propósitos e que nós estejamos sempre dispostos a cada dia aprender um pouco mais do objetivo da nossa presente existência e dos propósitos que tu, ó Pai, colocaste como provas para a nossa redenção espiritual. Agradecemos a todos que, de forma direta ou indireta, contribuem para esse nosso estudo. Queremos, em especial, nesse instante, direcionar pedido também essa rogativa a esses espíritos que envolvam a nossa companheira que coordena também esse trabalho, nossa amiga Rosângela Lopes, que ela possa receber o nosso carinho, o nosso abraço fraternal e, principalmente, os fluidos salutares dos benfeitores espirituais que nos assistem nesse instante. Gratidão, amigos, pela colaboração de vocês. E gratidão especialmente a Deus, a Jesus, o nosso mestre, nosso médico divino. Obrigado mais uma vez. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Paz e bênção para todos. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Muito obrigado, meninos,
Obrigado Boa pela noite, oportunidade Flor. também de estar aqui e aprender mais um pouquinho. Isso. Boa noite. Uma boa noite, Wellington. Boa noite, Robson. Abraço a todos. Boa noite, pessoal. Até quarta, se Deus assim o permitir. Boa semana a todos. Um abraço. Amém. Robson, Audálio, Flor, e Libras. Não, foi muito bom, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Dar só os últimos recados. Muito obrigada por todos estarem aqui. E lembrar dos nossos estudos da semana. Quarta-feira, a Revista Espírita, mas especialmente esse mês estamos aí na Viagem Espírita em 1862, né? O estudo e aplicação de magnetismo, em especial vai ser o suicídio por obsessão, né? No mês de Setembro Amarelo, a gente está com esse tema. E no sábado a gente vai ter a presença da Rosana Voigt, também suicídio, uma abordagem espírita. Né? Então, obrigado por todos que ficaram até aqui com a gente. Um beijo, fiquem com Deus. Uma ótima semana. Tchau, gente. Boa noite.